dia, bom dia, EBD, que a graça de Deus esteja com todos. Chegamos mais um domingo, domingo do Senhor, né? E até aqui Ele tem nos sustentado. Só temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Nosso Deus maravilhoso, nosso Deus glorioso, né? Vamos fazer a nossa oração para que o Seu Deus escute os nossos pedidos, ouça o nosso clamor, tenha misericórdia de todos nós, não é verdade? Então vamos lá. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso que está no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade. Pai, nesse momento, Pai, queremos agradecer por tudo que tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pela noite de sono, Pai, pelo levantar, pelo respirar, Senhor. Obrigado por cura, Senhor, por bênçãos, Senhor, por livramentos, Pai. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pelas alegrias que Tu tem nos dado, Pai. Oh, Pai amado, Tu tem guardado as nossas vidas, guardado as vidas das nossas famílias, dos nossos filhos, Pai. Sabemos, Pai, que Tu está presente, Pai. Muito obrigada, Pai amado. Oh, Pai amado, mas tem irmãos, familiares precisando de Ti, Pai, enlutados, Pai. Oh, Pai amado, vai de encontro a cada um, Senhor Jesus amado. Oh, Pai amado, coloca esperança, Senhor, coloca fé, Pai. Oh, Pai amado, dá o refrigério, Senhor Jesus, àqueles, Pai, que estão sofrendo, Pai. Oh, Pai amado, cuida, Senhor, e protege, Pai. Visita o ministério pastoral, cuida do nosso pastor, dando sabedoria, Senhor, para cuidar da nossa igreja, Pai. Sabedoria para cuidar da sua família, Pai. Cuida da família pastoral, Pai. Cuida de todos os ministérios, Pai amado. Que nós possamos, Senhor, amar ao próximo como amamos a Ti, Pai. Que possamos ser sinceros, Pai. Que possamos fazer só coisas boas, Pai amado, para o próximo, Pai, e ajudar, Senhor, é o que o Senhor espera de nós, Pai. Oh, Pai amado, nos guarda, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor amado. Muito obrigada por tudo, Pai. Oh, Pai amado, esteja guardando os nossos adolescentes e crianças, Pai. Oh, Pai amado, cuida, Senhor. Não permita que o inimigo entre na família, Pai, na cabeça, na mente dos jovens, Pai. Oh, Pai amado, cuida de todos eles, Pai. Oh, Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada por esse domingo, Senhor. Obrigada pela semana que ainda está por vir, Pai. Agradecemos por tudo que tem feito, Pai. Agradecemos em nome do Senhor Jesus, que reina para sempre. Amém. Mais uma lição, né? Mais uma lição está vindo aí. Na verdade, a última da nossa revista, né? E que nós possamos aprender a cada dia mais com as lições que tem passado nesse tempo, né? Que o Senhor esteja guardando a nossa diretora, dando saúde, né? E nossos professores, proteja a todos. Então, tenha um ótimo domingo, mais tarde nossa igreja para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, né? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Olá, queridos da CIB da Posse. Estamos chegando ao final do estudo desta revista, né, do trimestre. E o nosso estudo de hoje é a lição de número 13, que tem como título Segundo Grande Mandamento. E o texto básico encontra-se em Mateus 22:39, que diz: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos perceber através dessa lição que o primeiro grande mandamento e o segundo estão interligados, eles dependem um do outro, né? Você não tem como dizer que ama a Deus e não amar o teu próximo, e nem dizer que ama o teu próximo e não ama a Deus. Esses dois grandes mandamentos, eles estão interligados, como nos disse o próprio Jesus. E a introdução dessa lição, queridos, ela vem contar uma história. O nome do personagem é Paulo, que não é um personagem bíblico, né? É um homem chamado Paulo. Nessa história ele é mecânico, um homem honesto, trabalhador, que além de carregar a sua mala de ferramentas, carregava consigo muito amor ao próximo. E a história se passa quando ele sai do seu trabalho
em direção à sua casa, à sua residência, já depois de um dia de trabalho, cansado. Ele para num acostamento para ajudar, que ele passa e vê um carro no acostamento com o pneu furado. Ele percebe que é uma senhora que se encontra dentro desse carro e ele para ajudá-la. Nesse momento chovia, né? Ele saiu do seu veículo e foi até o carro onde a senhora estava, com o pneu furado, para ajudá-la. Ele percebe que ela se encontra com medo, né? Receosa de receber aquela ajuda ali, já no final do dia, quase noite, mas ela permanece dentro do seu carro e ele ali inicia, fala para ela se acalmar, diz que está ali para ajudá-la. E aí ele começa a trocar o pneu daquele carro e aos poucos ela vai vendo que ele realmente estava ali para ajudá-la. Ela então abre o vidro, já ele terminando o serviço, já encharcado, né, pela chuva, machucou uma das mãos, precisou enfaixar, ela ajudou ele a enfaixar a mão, ficou sujo de graxa. E aí ela o agradeceu e perguntou se qual o valor, né, que ele cobraria por aquele serviço. E ele disse que não cobraria nada, que ela apenas agisse da mesma forma quando encontrasse alguém que estivesse precisando, quando Deus tocasse no coração dela, que alguém estivesse precisando de ajuda, que ela agisse da mesma forma, com amor ao próximo, com empatia pela pessoa. E assim ela seguiu o seu caminho, agradeceu muito a ele foi para sua casa e ela seguiu o seu caminho. No meio do caminho, ela encontrou um restaurante, ela parou ali, porque também ela estava molhada da chuva, e naquele restaurante ela foi atendida por uma mulher grávida, já quase no seu último mês de gravidez, e aquela mulher foi muito solícita, a ajudou, trouxe uma toalha para que ela secasse seus cabelos, né, atendeu ela da melhor forma possível, mesmo sem a conhecer, e ajudou a ela naquele momento ali também de dificuldade. E ela percebeu, né, que a mulher estava grávida, e ao final daquele atendimento ela pagou o serviço e perguntou se a mulher precisava de alguma coisa. A mulher disse que não estava precisando, mas no fundo, no íntimo dela, ela sabia daquilo que ela estava precisando. E aí ela saiu da presença daquela mulher e retornou logo depois para tirar as coisas da mesa, para limpar a mesa, e aí ela viu o guardanapo escrito e 5 notas de R$100 que aquela mulher havia deixado para ela. E escreveu que Deus havia tocado no coração dela para ajudá-la e que ela usasse aquele dinheiro da melhor forma possível. E a mulher grávida ficou muito emocionada, chorou bastante, porque ela estava já para ganhar aquela criança e não tinha muita coisa de enxoval, precisava de comprar muitas coisas. O seu marido trabalhava, mas eles não tinham muitas condições. E aí ela seguiu para casa após seu expediente e, chegando em casa, encontrou seu esposo já ali atirado na cama, cansado do dia de trabalho. E aí ela viu que ele estava ali ainda com aquela roupa de trabalho na cama, sujo, com as mãos sujas, e percebeu que a mão dele estava com uma atadura, como se estivesse machucado. E ela olhou aquela expressão cansada do esposo, mas sorriu e com aquele dinheiro na mão, beijou o seu rosto e falou: "Eu te amo, Paulo", né? E esse Paulo, que era esposo dela, era aquele Paulo que ajudou a mulher no meio da estrada, né, durante a chuva, dizendo para aquela mulher que desejasse apenas amor e ajudasse ao próximo com amor no coração, fazendo o bem. E assim ela o fez. E ela acabou ajudando a esposa dele mesmo, né? O Senhor nos mostra assim, nos deixa essa grande lição, né? Para que nós possamos estar sempre abertos, com o nosso coração aberto, prontos para ajudar ao nosso próximo, né? Tendo empatia, tendo amor, tendo generosidade, tentando fazer pelo próximo sem querer merecimento, sem querer reconhecimento, apenas pelo amor, né? Como Jesus faria, como Jesus fez conosco. Tá bom, queridos? Espero que essa lição fale profundamente aos corações. Nós ainda vamos estudar
os outros tópicos com os outros professores. Que esse amor, né, cale profundamente ao nosso coração, que é o amor pelo próximo. Possamos amar como Jesus nos amou, amar ao próximo como a nós mesmos, tá bom? Fiquem com Deus e até mais tarde, queridos. Boa lição a todos. Bom dia, meus irmãos. Na manhã desse dia vamos compartilhar mais um pouquinho da nossa lição, e o tópico que eu estarei compartilhando com os irmãos diz assim: amar o próximo é fazer transbordar o amor de Deus. E como é isso, né? Em Mateus, capítulo 5, versículo 43, diz assim: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Então, esse amar o próximo é fazer transbordar o amor de Deus, né? Nos transmite, nos traz à memória exatamente o que Cristo fez. Quando ali na cruz do Calvário ele se entregou por amor a nós. A palavra de Deus, né, ela é tão linda, né, que diz assim, né, que Cristo, né, nos amou de tal maneira, está lá em João 3,16, que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim, grande prova desse amor de Deus, né? Ele amou e deu prova desse amor ao enviar o seu Filho Jesus ali na cruz do Calvário, por pessoas, né, como eu, né, que não merecia, né, estava longe, bem distante, né, desse amor do Pai. E lá em Tito, né, capítulo 3, versículo 3, diz assim: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Mas a palavra de Deus diz que a seu tempo ele nos amou, né? Esse amor de tal maneira, esse amor incondicional, ou seja, nos reflete que o amor de Deus é um amor de escolha. Não é um amor de sentimento, é o ágape de Deus. É por isso que às vezes nós vemos pessoas com dificuldades, né, de amar. Porque amar a quem nos faz bem é muito fácil, né? É tranquilo, é assim, recíproco. Mas quando alguém que calunia, fala mal ao nosso respeito, diz coisas que não sabe, né, geralmente gera em nós um sentimento de chateação, de insatisfação, até de rejeição, né? Mas assim, a palavra de Deus nos orienta a amar essas pessoas, a orar por aquele que nos persegue, nos maltrata, né? Para que eles, em algum momento, ao ter um entendimento desse amor de Deus, venham ter suas vidas transformadas. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, diz assim: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros assim como eu vos amei. Ou seja, Deus escolheu nos amar. E na sua infinita graça e misericórdia, ele demonstrou esse amor através de Cristo Jesus. Então esse amor, né, que Deus espera de nós em favor do próximo, esse amor que transborda, é esse amor de escolha, esse amor de decisão, né, em fazer ao outro, né, o seu melhor. Jesus, ele se deu por nós, né? Ele desceu da sua glória e se entregou por amor a nós, né? Por pessoas que o humilharam, por pessoas que o injuriaram, por pessoas que cuspiram em seu rosto. Relato disso está lá, quando Jesus lá na cruz do Calvário, ele olha e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pessoas que tinham visto seus milagres, tinham visto, né, a sua conduta, mas naquele momento gritaram: crucificam, né? Um inocente, alguém que só demonstrou o bem.
E ali ele dá uma lição linda, né? Quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou seja, em outras palavras, Pai, derrama da tua graça sobre eles, não leve em conta os seus pecados, né? Porque eles estão na ignorância espiritual, eles ainda não têm entendimento, mas dá a eles a chance de, ao conhecer o seu amor, mudarem a sua maneira de pensar e agir. Que possamos, né, pedir a Deus esse amor, esse amor ágape de Deus, o qual nos faça olhar para o nosso próximo e transbordar esse amor no olhar, nesse olhar que acolhe, nesse olhar que não olha com julgamento, mas com amor, e decide fazer algo em favor ao próximo, decide, né, ser a sua melhor versão, né, em favor daquele que às vezes fala palavras duras de ouvir, que age de maneira difícil. Sozinho nós não conseguimos, irmãos. Mas se pedirmos a Deus esse amor, o amor de Deus, o ágape de Deus, esse amor que não é sentimento, mas é escolha, né? Eu escolho te amar, mesmo, né, que você me odeie. Foi assim que Deus fez conosco. Eu lembro-me bem que na minha ignorância espiritual, certa feita eu olhei para o céu e disse assim: por que eu nasci? Eu não pedi para nascer, e outras coisas mais. Mas Ele decidiu, segundo a sua infinita bondade e longanimidade, me amar e se revelar a mim, né? É esse amor, esse ágape, esse amor incondicional, o qual hoje meu coração não consegue mensurar a gratidão que eu tenho por um amor infinito assim. Em 1 João, capítulo 4, versículo 7 e 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então que possamos refletir, né, melhor sobre a nossa maneira de amar e que possamos verdadeiramente transbordar esse amor de Deus. Em 1 João 4, 20 ao 21, diz assim: se alguém diz que ama a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Porque como podemos amar, né, a Deus que não vemos, se nós não conseguimos amar o nosso irmão, o qual nós estamos vendo? Então precisamos analisar, né? Porque a palavra de Deus diz, né, que somos mentirosos se dissemos que amamos a Deus, mas não conseguimos, né, agir em favor do nosso irmão com bondade, com gentileza, né, demonstrando em todo o tempo, deixando transbordar esse amor de Deus. Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem, né, nessa linda manhã de domingo. A nossa lição hoje tem como título: Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e a base se encontra em Mateus 22, 39. Eu fiquei encarregada do terceiro tópico, e o terceiro tópico diz assim: amar o próximo significa, antes de tudo, amar a Deus e a si mesmo. A lição, o autor diz assim: pode parecer egocêntrico, mas Deus quer que antes de amar o próximo, apresentemos a Ele o nosso corpo como sacrifício vivo. É possível amar a Deus e ignorar as pessoas? Pois é, irmãos, uma pergunta, né? Como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não consigo amar o meu semelhante? Como eu posso dizer que eu amo a Deus e não ser solidário com o meu semelhante? Como eu posso amar a Deus e não ter empatia com o meu semelhante? A lição de hoje fala sobre isso. Amar a Deus, irmãos, é o nosso primeiro mandamento. E a lição de hoje nos ensina que o segundo mandamento é amar a nós mesmos. Ter cuidado conosco, cuidado com o nosso corpo, cuidado com as nossas atitudes, cuidado
do nosso bem-estar, para poder a gente ter esse mesmo cuidado com o outro, com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Quem é o próximo? Quem é o nosso próximo? Nosso próximo não é o nosso pai, nossa mãe, nosso filho, porque amar nosso pai, amar nossa mãe, amar nossos filhos, amar nossos amigos, amar nossos netos, é muito fácil. É muito fácil amar o nosso neto. Agora, como é difícil amar aquelas pessoas que são problemáticas, que nos dão trabalho, que nos incomoda, que nos perturba. É muito difícil. E a lição fala sobre isso. Amar o próximo como nós nos amamos. Amar aquele que nos incomoda. Amar aquele que tenta nos prejudicar. Mas nós temos o amor de Deus em nós. E esse amor que nós temos é que nós temos que passar para aquele que está próximo de nós. Outra coisa, irmão, a Bíblia nos ensina que o amor de Deus está dentro de nós, né? Ele nos amou primeiro. Como Ele nos amou, nós temos que amar aquele que nos cerca. Na verdade, a tarefa não é fácil, mas essa é a lição de hoje. Aprendemos, pois, na lição que temos que amar o próximo como a nós mesmos. A gente, por em sã consciência, a gente não faz mal a nós. A gente só quer o melhor. Para nós, a gente só quer o melhor, né? A gente quer... isso faz parte do ser humano. A gente quer uma vida melhor, quer alimentar melhor os nossos filhos, quer que nossos filhos vá por uma boa faculdade, quer que a gente quer uma casa confortável. Mas a Bíblia fala assim, a gente tem que desejar o mesmo para aquele que está próximo de nós. Quantas pessoas que são tão egoístas, que quer só para si, os outros que se dane, né? Temos que ter empatia. Os irmãos sabem, né? Vou comentar aqui fazer um comentário. Inclusive, nós somos parceira, a CIB da Posse é parceira do Quer Vida, né? Que todos conhecem como Carev. Irmãos, lá são o nosso próximo. Aquelas meninas que chegam lá, todas cheias de problema, todas cheias de traumas, todas cheias de situações mal resolvidas. Elas não têm Deus como o Salvador delas. Ela não tem esse amor que nós temos. Aí o que acontece? Nós temos que nos colocar no lugar delas. Elas são os nossos próximos, né? Primeiro temos que nos amar. E esse amor tem que sair daqui para elas e para quem estiver do nosso próximo, porque cada um tem uma situação, né? Que tem que ajudar o semelhante. Pode ser um vizinho, um amigo de trabalho, um conhecido, né? Que necessariamente não precisa ser nem do trabalho, nem ser um vizinho, né? Um colega de escola. Então, a lição diz isso, que temos que nos amar para amar o outro. Agora, a palavra que fala, que está perguntando, será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos usando só palavras e não atitudes? Irmãos, temos que pensar que estamos vivendo em momentos difíceis e cada vez mais o próximo está precisando de nós e nós estamos precisando de outros, né? Quantas vezes nós estamos precisando de uma palavra de carinho, de conforto, de consolo? Aquele outro nos conhece como o próximo.
e tem nos chegado a nós. Da mesma forma, temos que chegar a outro. Em Coríntios, parece que 1 Coríntios 1 diz assim: com a mesma consolação que o Senhor nos consola, nós temos que consolar outros, temos que ajudar o outro, né? E essa lição de hoje fala sobre isso, que não fiquemos só em palavras, em pensamento, mas em atitude. Bom dia, irmãos. Espero que os irmãos tenham um bom dia de domingo e à noite nos veremos.